Olá, boa noite. Começando um pouco mais cedo, porque eu tenho um compromisso. E vamos ao término da nossa campanha, Armadura de Deus. Hoje iremos falar sobre oração. O nosso texto está baseado, como sempre, em Efésios capítulo 6. Vocês compartilhem com outras pessoas aí. Efésios capítulo 6, e o versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós começamos esta campanha, 7 dias, hoje é o 7º dia, sobre a armadura de Deus. Explicamos sobre as armaduras que o cristão ele deve comportar na sua vida para que possamos resistir no dia mau, estarmos preparados para a obra de Deus e para enfrentarmos as artimanhas do nosso inimigo, do nosso adversário, vencendo. E a nossa vitória é todo dia. Cada instante nós estamos batalhando, lutando, e hoje vamos falar sobre a oração. O que é na realidade a oração? Até alguém poderia colocar aí, o que é que você entende por oração? Momento. O que é que você entende por oração? O que é orar? Boa noite a todos que estão entrando aí. Deus abençoe, que Deus ajude. Gente, orar é ter um diálogo com Deus, é ter uma conversa com Deus, é conversar com Deus, né? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, e nós estamos adorando ao Senhor através do nosso Espírito, através do nosso ser, através do nosso homem interior. Nós sentimos a presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus, ele é fiel em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Deus, ele está presente para nos ajudar, para nos dar vitória. Ele é o Senhor em todos os momentos da nossa vida. E nós devemos glorificar a Deus de uma forma especial. A oração é justamente você falar com Deus, ouvir o que Deus tem a dizer para você, através dos teus sentimentos, através da tua mente. O Senhor vai falando conosco. Sejam bem-vindos todos que já estão aí, ok? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano, absoluto, e apesar de tanta grandeza e santidade, ele se interessa por nós. Ele quer revelar-se ao ser humano, ele quer revelar-se a nós de uma forma específica, e ele sempre se revelou. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4,18. Precisamos passar pelo processo da purificação, da santificação, que é algo muito progressivo. Vamos nos santificando a cada instante, a cada momento, e vamos aprendendo a buscar ao Senhor. Porque a oração, ela tem a sua importância. A oração é importante, queridos, porque ela nos ajuda a desenvolver o amor, a desenvolver a comunhão, a desenvolver o conhecimento que nós temos acerca de Deus, além de demonstrar a nossa confiança, o nosso arrependimento, a nossa gratidão.
e mostrar para nós que nós dependemos de algo superior, de alguém superior. E esse alguém superior, na realidade, é Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: eu não posso, eu não tenho condições, mas o Senhor pode. E como qualquer relacionamento, a comunicação e a interação são coisas fundamentais. Logo, nós precisamos falar com nosso Deus, ouvir o que Ele tem para falar conosco. E nós podemos ouvir a Deus de várias formas, através de uma profecia, através de uma revelação, através do Espírito Santo falando aos nossos corações. Através das circunstâncias, nós vamos percebendo o quanto Deus está falando conosco e nós devemos ouvir a sua voz. Deus fala conosco em Jesus Cristo. Ele manifestou claramente a sua vontade através de Jesus. E em resposta a isso, também nós precisamos falar com Deus, apresentando-lhe as nossas queixas, os nossos lamentos, os nossos pedidos. É o que nós devemos fazer todos os dias. Oração pela restauração do meu casamento. Ok. Lembrando para vocês que nós temos uma campanha, a campanha Conquistando o Impossível, às 4 da manhã. E antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, à nossa língua, o Senhor já nos conhece. O Salmo 139 e o versículo 4 fala muito bem sobre isso. Vamos ler aqui, Salmo 139 e o versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. E por que é que nós temos que falar? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o nosso pedido. O Senhor sabe tudo, mas eu tenho que me humilhar. A oração é uma forma de humilhação diante da presença do Senhor. E ela traz para conosco vários benefícios. Quais são os benefícios que a oração traz para conosco? Saber que Deus responde. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Saber que Deus cuida de nós. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7, vamos aqui. Nós sabemos, meus queridos, que Deus, Ele cuida de nós de uma forma muito especial. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7. Deixa eu ver aqui. O que é que nós vamos ler para nós? O versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós lançamos sobre o nosso Deus as nossas ansiedades, as nossas queixas, nós vamos perceber o quanto o Senhor tem cuidado de nós de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Portanto, nesta noite, que você possa entender, neste momento, que você possa entender esse grande cuidado que Deus tem para com as nossas vidas. Outro benefício, Ele responde a nossa oração, Ele cuida de nós, saber que Deus nos livra. Deus é o Deus do livramento. Deus é o Deus que está nos livrando a todo instante. O grande benefício quando nós oramos, buscamos a presença do Senhor, é saber que Ele nos livra do mal, nos livra do ataque do inimigo, nos livra da enfermidade. Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Versículo 4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 6, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Versículo 7,
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então vejam bem, quando nós oramos, nós estamos buscando a proteção de Deus, estamos buscando o livramento de Deus. Ele realmente nos dá grandes livramentos. Quantos livramentos Deus já te concedeu? É motivo de você louvar, é motivo de você agradecer pelos grandes livramentos do Senhor. E depois, queridos, nós recebemos uma paz muito grande. Quando nós oramos, nós recebemos uma paz que muitas vezes nós não entendemos, nós não sabemos explicar, porque esta paz somente Deus pode nos conceder, somente Deus pode nos dar. E quando nós oramos, você tem uma paz no teu coração, uma paz inexplicável. É necessário que você tenha os seus ouvidos espirituais aguçados para compreender essa paz do Senhor. E Filipenses 4, versículo 6 ao versículo 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo concedidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Logo, nós temos uma paz que não há como explicar, porque a paz é o próprio Deus em nós, dentro de nós. Este é um grande benefício. Recebermos misericórdia no momento da necessidade, no momento oportuno. Um grande benefício da oração é justamente a misericórdia de Deus. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque há uma renovação dessa misericórdia cada dia, uma renovação cada manhã. Em Hebreus, no capítulo 4, o versículo 6 ao versículo 7, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles... 4, né? Porque em certo lugar disse, assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entraria no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Muitos, na realidade, não entraram diante da presença do Senhor, não entraram porque não obedeceram. Mas o que é que nós podemos entender? Nós podemos entender que Deus, ele deixa nós entrarmos no seu descanso, no seu repouso, de uma forma muito especial. Aí no versículo 16 diz, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aí nós alcançamos a graça, alcançamos a misericórdia de Deus no momento em que nós oramos, no momento em que nós buscamos a sua presença. E a ordem do Senhor é ore sem cessar. Como é que nós podemos orar sem cessar? Nós não vamos trabalhar, nós não temos outras coisas para fazer. Gente, nós estamos sempre vigilantes, sempre ligados na presença de Deus. Nós temos vários tipos de orações. A Bíblia descreve alguns tipos de oração. Oração de louvor. Assim, pois, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, que é o fruto dos nossos lábios, que proclama o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Nós louvamos, nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvai ao Senhor todos os seus santos. Em todos os momentos, entrai pelas suas portas com júbilo e com louvor. Então, nós temos a oração de louvor, louvando a Deus, agradecendo a Deus, exaltando o seu nome. Nós temos também a oração de gratidão, Efésios 5:20. Agradecimento, ações de graças, dando sempre graças
por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos agradecidos cada dia. Tenhamos um coração agradecidos pela vida, pelo ar que respiramos, pelo cuidado dele, pela proteção dele. Não chegue diante de Deus já pedindo, chegue agradecendo, chegue louvando, chegue adorando na beleza da sua santidade, porque Deus é digno de louvor e adoração. Outro tipo de oração é a oração de confissão. Salmo 38, 18, confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Nós precisamos entrar na presença de Deus confessando os nossos erros, pedindo ao Senhor perdão por aquilo que nós temos ofendido, por aquilo que nós temos praticado. Isso com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o entendimento. Um outro tipo de oração é a oração de intercessão, orações pelas necessidades dos outros. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. 1 Samuel 12, versículo 23, parte A. Logo, a intercessão é quando nós nos colocamos em lugar de outra pessoa e intercedemos. É o que nós estamos fazendo cada manhã na nossa campanha de oração, conquistando o impossível. Estamos intercedendo por outra pessoa, orando por outra pessoa. Enquanto você ora por outra pessoa, Deus está providenciando a tua bênção, a tua vitória. Outro tipo de oração é a oração de petição. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz, se algum de vocês precisam de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Aí nós estamos orando pelas nossas necessidades. Nós colocamos diante de Deus aquilo que nós queremos. Vejam que a oração é um desabafo, é um diálogo. Senhor, eu necessito que tu resolvas este problema. Veja o que está acontecendo dentro do meu lar, dentro da minha casa. Deus, me dê estratégia, me dê sabedoria. Isso você vai falando com o Senhor. Vai expondo para ele as tuas necessidades. Depois nós temos súplica, clamor, pedido por socorro. Salmo 77, versículo 1 diz, clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Clamar. Clamar não é ficar calado. Clamar é você gritar. Clama a mim, responder-te-ei. Tem pessoas, oh Deus, tenha misericórdia, me ajuda. E você chora na presença de Deus. Nós choramos na presença do Senhor e Ele evidentemente enxugará o nosso pranto, enxugará a nossa lágrima. Nós temos a oração de lamentação. Salmo 142, versículo 2, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. A ele você pode contar tudo. Ok? Você pode contar tudo. Você pode orar no monte, pode orar em casa, pode orar no banheiro, pode orar na rua. Dependendo do tipo de oração que você está fazendo, você ora em qualquer lugar. Ok? Vejam, são vários benefícios que nós temos. Se Deus já sabe as coisas, por que nós precisamos orar? É o que eu já falei aqui nesta live. Sim, evidentemente, Deus conhece todas as coisas. Antes mesmo que uma palavra chegue à nossa língua, Deus já conhece muito bem. Assim, Ele quer que nós oremos a respeito da nossa vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela a nossa obediência, revela a nossa dependência, revela o quão frágeis nós somos e o quanto nós dependemos do Senhor. E a bondade e a misericórdia de Deus estão presentes para responder às nossas orações. A Bíblia diz, por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, eu, o Senhor, me levantarei para responder à oração. Então a bondade de Deus está aí presente, estão disponíveis, nós podemos entrar diante do seu santuário, diante da sua presença, invocar, clamar o seu nome, adorar, exaltar o nome de Deus e fazermos as nossas petições. E você pode perguntar,
o Nelson, o missionário, quanto tempo eu devo orar? Você vai orar o tempo suficiente para que a tua oração seja respondida. De repente você faz uma campanha de oração, orando 1 hora por dia, meia hora por dia, 15 minutos. Se você não tem esse costume, você começa com 10 minutos, 15 minutos, meia hora, vai aumentando o tempo da tua oração. A Bíblia não estimula na realidade quanto tempo. Só que diz, orem sempre, orem sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orem constantemente, né? Buscando a presença do Senhor. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pessoas como Jesus, Daniel, Moisés, Josué, que oravam com frequência. Eles tinham hábitos de orar. Jesus sempre orava lá no monte, né, no jardim do Getsêmani. Daí, alguém pergunta, e orar no monte, a oração é melhor? Gente, a oração é melhor em qualquer lugar. Isso vai depender da tua humilhação, tá? Vai depender de como você está buscando a presença do Senhor. Porém, a oração no monte, ela é bem legal quando dirigida com sabedoria. Como é que nós devemos orar? A Bíblia nos ensina que a oração deve ser dirigida a Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E não devemos orar a anjos, nem a imagens, nem a santos, nem a ninguém. A Bíblia ensina a orar a Deus, em nome de Jesus. Tem pessoas que oram, eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A Bíblia diz, ore em nome de Jesus. Feitas em nome de Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador. Vamos ler São João, capítulo 16, e o versículo 24. Estão compreendendo? São João, capítulo 16, e o versículo 24. Está escrito assim, ó. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Pedir em nome de Jesus. A nossa oração deve ser feita com fé. Todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós devemos ter motivos certos para a oração. Podemos fazer uma lista de pedidos de oração. Sempre pela manhã, às 4 da manhã, eu peço para vocês, gente, qual é o pedido de oração de vocês? E alguns têm colocado lá o seu pedido. Porque aí nós vamos orar de forma geral. Abençoa, Senhor, esse pessoal que está aí na live, tenha misericórdia e tal. Mas quando você especifica o teu pedido, nós vamos orar especificamente mencionando aquele pedido. A oração, gente, deve ser feita com um coração sincero, com amor, com humildade, porque a um coração quebrantado e contrito, o Senhor vai responder. Não podemos estar repetindo, certo? Vãs repetições, feitas individualmente e principalmente em secreto. A Bíblia diz que você ora em secreto e o teu Pai te recompensará em público. Quem é nosso Pai? O nosso Pai é Deus. E nós devemos seguir o modelo de Jesus. Primeiro, glorificar a Deus. Crescimento do reino de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida. Orar pelas nossas necessidades básicas, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Orar com perdão e proteção, perdoando. Se você não perdoar a quem te ofendeu, tampouco o vosso Pai Celestial vai te perdoar. Então vejam bem, eu preciso perdoar as pessoas. Perdoar não significa que eu tenha que conviver com aquela pessoa outra vez. Porém, tirar aquela mágoa que está em nosso coração. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração.
Jeremias capítulo 29, versículo 12 e o versículo 13. E nós devemos orar, pessoal, com segurança que iremos alcançar a nossa vitória. Orar de acordo com a vontade de Deus, orar com contrição, este povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, confessar os seus pecados, se humilhar diante da minha presença. Então eu, o Senhor, ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Devemos orar com confiança, com justiça, com obediência, com muita segurança, permanecer em Cristo, guardando a sua palavra. Se vocês permanecerdes em mim, eu permanecerei em vocês. E nós devemos orar de joelhos, estirado no chão, com a cara na parede, com as mãos levantadas, como você queira orar. Não importa, o que importa é que você tenha um coração quebrantado diante do Senhor. Deus responde todas as orações? Claro que não. Há muitas possibilidades de motivos para não termos respostas da nossa oração. Por vezes o tempo, porque há tempo para todas as coisas, muitas vezes pecados ocultos, desprezo à palavra de Deus, inconsistência, e de repente também não é a vontade do Senhor. Deus não respondeu à oração de Jesus. Pai, passa de mim este cálice, mas contudo faça-se a tua vontade. Então observe que Deus não respondeu esta oração de Jesus. Jesus no Getsemane orou 3 vezes pedindo ao Pai que, se possível, o livrasse daquele momento, mas que fosse feita a vontade do Senhor. E na realidade a vontade de Deus foi prevalecida, né? Paulo, ele orava constantemente pedindo a Deus que tirasse aquele espinho na carne dele, que a Bíblia não especifica o que é, porém também não se ouviu, não teve resposta para essa oração. Nós temos vários exemplos de orações na Bíblia, a intercessão pelo Espírito Santo, né? A oração do Senhor, o Pai Nosso, Abraão intercedendo por Sodoma, Moisés ora e as águas amargas se tornam doces, Gideão, Ana, que era estéril, orou e Deus atendeu a oração dela, Samuel e a vitória contra o exército filisteu, Salomão orou pedindo sabedoria a Deus, orou na edificação do templo, Elias ora para que caia fogo do céu, Ezequias orou na invasão de Senaqueribe, nós temos a oração de Jabes, rei Josafá ora e é salvo da morte, Davi, quando lhe foi negado o privilégio de construir o templo, Esdras ora pela viagem, Daniel faz confissão, foi pedir pelos cativos judeus, nós temos a oração do profeta Abacuque, temos a oração de Neemias, pela reconstrução dos muros. Gente, a Bíblia está cheia de exemplos de orações que foram respondidas, que foram atendidas. Então vejam bem aí a armadura, nesta armadura espiritual, nós mostramos para vocês como realmente vocês devem orar, e a Bíblia diz: dai, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E Deus está pronto para atender a nossa oração, se é que está de acordo à vontade do Senhor. Convém que nós façamos uma análise introspectiva e ver se nós guardamos mágoa, se nós não perdoamos alguém, ver se há algum pecado não confessado ao Senhor, e uma série de coisas. Aí você chega diante da presença de Deus, busca Ele em oração, pede perdão ao Senhor, levanta a cabeça, sacode a poeira, adora a Deus e agradece a Ele, porque Deus é bom o tempo todo. Então Deus, nosso Pai amoroso, deseja que nós tenhamos uma vida de prosperidade. Lutas sempre iremos ter. Situações complicadas sempre estarão presentes em nossas vidas. Porém, quando nós oramos, nós nos entregamos a Deus e Deus vai nos ensinando como devemos manejar tudo isso. Amém?
Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço a Deus a tua bênção para todos aqueles que estiveram conosco nesta noite. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, que a tua paz, ó Deus, possa invadir cada coração, que guardes aí a Nina, que está viajando a trabalho, outras pessoas que estão presentes aí na nossa live, Senhor, vai abençoando, vai dando vitória. Faça algo especial, Senhor, algo específico. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção para esta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Então, gente, amanhã às 4 da manhã, nós estaremos aqui de volta. E à noite, amanhã, nós iremos também estar pregando a palavra de Deus. Eu não vou especificar o tipo de campanha, porque deveria estar viajando esta semana, e eu avisarei para vocês, ok? Mas amanhã nós teremos a nossa live pregando, ensinando, mostrando para vocês o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bom. Um grande abraço e que Deus abençoe.